A nossa história começa na cidade de Solon, e ela é um lugar tranquilo e equilibrado, e o comércio por lá é super movimentado, e todo dia gente nova chegava na cidade. Mas um recém-chegado estava especialmente feliz por estar ali, e ele era um viajante de mundos que, após ter perdido seu corpo antigo destruído, ele reencarnou em um novo corpo. E ele deu uma sorte incrível, esse novo corpo pertencia a uma família nobre, e como o sobrenome da família era famoso e respeitado, ele foi bem recebido em todo lugar. Isso significava que o viajante poderia começar uma nova vida sem medo, e ele respirou fundo, decidido mudar o mundo. Só que logo depois as coisas começaram a ficar tensas. O governante local foi ler para o protagonista o testamento do pai dele, e de vez em quando ele citava o nome de Wenger, que era o dono da herança, o que fez o prota ficar ansioso para entender o que aquilo significava. E o Richard, que é o nome do nosso prota, estava com medo de ouvir que não ganharia nada. Só que depois de uma pausa dramática, o governante fez uma proposta. Sugeriu que o Richard renunciasse seu sobrenome e, em troca, o meio-irmão dele daria uma pequena compensação financeira. Nisso, o governante fez um sinal e trouxeram um baú para o salão e abriram na frente do Richard mostrando um monte de moedas de ouro. E obviamente o Richard não ficou nem um pouco triste. Na verdade, ele viu vantagem naquilo. E vendo a reação tranquila do prota, o governante achou que já tinha resolvido o problema facilmente, mas aí o Richard deu uma risada malandra. Ele disse que o nome da família dele era muito querido, e não só apenas pelas lembranças. E nisso, o governante decidiu testar as intenções do Richard, e com um sorriso esperto, o Richard exigiu um pouco mais de dinheiro. O que obviamente deixou o governante confuso com a ousadia, mesmo assim ele estava disposto a pagar. E de repente uma moeda foi jogada para o alto, e o Richard aceitou as novas condições numa boa. Logo em seguida, o prota mudou de assunto e começou a falar sobre os escravos bárbaros, e o governante ficou interessado e logo percebeu que o Richard queria comprá-los para montar o seu próprio exército. E mesmo avisando que isso era perigoso, o Richard confirmou que era exatamente esse o plano, e o governante, sem querer se meter, concordou e mandou levarem o prota até o Coliseu para ele escolher a sua mercadoria. Só que no fundo, o governante até que gostava do jeito do Richard, e então a cena mudou para a rua onde a carruagem passava, e confortável lá dentro, o Richard cantarolava uma música, era um negócio sobre viagens que ele nem mesmo sabia de onde vinha. E no caminho, o Richard lembrou de como ele chegou nesse mundo. Graças ao seu sistema de Lorde, ele conseguiu sobreviver e melhorar as suas habilidades. E no início, os planos dele eram outros, mas graças à loucura do antigo dono do corpo junto do seu pai, e ele acabou descolando um sobrenome nobre, porque, pô, se for parar pra pensar, pra quem vivia na rua, aquilo era felicidade pura. E a primeira coisa que o Richard fez foi simplesmente sair correndo da sua antiga cidade. Mas os seus pensamentos foram interrompidos quando a carruagem parou de repente, e ele olhou para cima e viu os muros gigantes do Coliseu. E já lá dentro ele foi direto ao assunto sobre os escravos, falou que queria comprar e que tinha permissão do governante, e o gerente do lugar ficou meio chateado, porque ele achava que o Richard tinha ido lá só para assistir as lutas. De qualquer forma, o gerente avisou que os lutadores dali eram ferozes, e enquanto andavam, o Richard passava por jaulas com várias criaturas estranhas, e o gerente apresentava os monstros, destacando como eram bons caçadores, e o Richard olhava tudo com interesse, pensando que até poderia domesticar aquelas feras. Claro que essa ideia maluca assustou o gerente, mas o Richard deixou claro que quem mandava ali era ele, e outra, ele vai levar os melhores bárbaros disponíveis. Afinal, ninguém sabia que o Richard tinha um trunfo na manga, que era o tal do sistema, que era invisível para os outros. E depois de ativar uma função do sistema, o Richard subiu no pódio, e lá em cima ele viu um grupo de escravos e começou a falar com eles. E o Richard explicou basicamente que tinha comprado todos e falou abertamente sobre o destino dele como os escravos. Só que do nada ele fez uma proposta um tanto quanto ousada, ofereceu a liberdade se eles conseguissem derrotá-lo. E depois de ele dizer isso, ele simplesmente pulou lá de cima com um ar alegre, e ele aterrissou no chão com um estrondo e gritou: "Se eu ganhar, vocês lutam por mim!" E de repente a multidão de escravos abriu no caminho, e um deles deu um passo à frente, interessado no papo de luta do Richard, e o gerente prendeu a respiração porque reconheceu quem era aquele bárbaro, que era o Russell, que, falando nele, ele andou teimosamente na direção do Richard, e o Russell avisou para o Richard não chorar quando perdesse. Claro, o prota só fez um gesto com a mão
chamando o Bárbaro para o ataque e a gerente assistia tudo da varanda desesperada. Ela até gritou pro Richard avisando que o Russell era o mais forte de todos. Tentou chamar até o companheiro que tava junto do Prota para colocar juízo na cabeça dele, mas não adiantava nada. A luta no fim ia acontecer e a gerente ficou paralisada com o que tava acontecendo. Ela não poderia deixar um nobre morrer na arena de jeito nenhum. Enquanto isso, os outros bárbaros davam risada, apostando quanto tempo o menininho rico ia durar. E já do lado do Russell, ele já tinha prometido que não teria piedade. Ele partiu pra cima e esticou aquelas mãos gigantescas na direção do Prota e ele agarrou o Richard pelos ombros e deu uma cabeçada brutal. E sem perder tempo, ele mudou o movimento, agarrou a roupa do Richard com força e, soltando um rugido, arremessou o garoto no chão com tudo. E a força do Russell foi tão monstruosa que levantou uma poeira gigantesca na arena. Claro que diante disso o Richard parecia morto. Tanto que o Bárbaro riu quando acabou, porque ele esperava que o riquinho ali resistisse pelo menos mais um pouco, pois a diversão tinha acabado numa fração de segundo. E os outros bárbaros admiravam a força bruta do Russell, enquanto a gerente estava quase desmaiando. Porque se o Richard morresse, a multa que ela teria que pagar seria impagável. Mas aí uma mão agarrou firme a perna do Russell e o Bárbaro parou, olhou para trás e ficou em choque em ver o Richard se levantando. Claro, diante disso todo mundo se surpreendeu com a ressurreição do nosso Prota e o Richard preparou o punho e um segundo depois ele derrubou o gigante. O Russell, coitado, não conseguia entender como o riquinho estava inteiro depois daquela surra. O que ele não sabia que graças aos anos de treino o Richard tinha poderes mágicos. Ai, falando na luta, o Richard queria mais briga. O Bárbaro até mostrou os dentes, levantou rápido já xingando tudo e todos, e na mesma hora o Richard agarrou a mão dele, puxou e jogou ele no chão mais uma vez. O que contava outra vitória pro Richard, eu acho, mas o Bárbaro era teimoso e não aceitou a derrota e o Russell queria outro round de treino. E o Richard sorriu, aceitou o desafio e os outros bárbaros não entendiam nada. Como o Richard conseguia vencer um deles? E assim, enquanto encaravam a cena, foram surpreendidos mais uma vez. O Richard repetiu a técnica e o Russell mais uma vez foi pro chão. E assim, ele apanhou de novo, mais uma vez, e mesmo com várias derrotas seguidas, o Russell continuava tentando levantar, teimoso, mal conseguindo mexer a língua, e ele estava tentando se convencer de que ainda poderia lutar. E vendo o estado dele, os outros bárbaros gritaram para ele desistir, e foi aí que uma voz penetrante, mas suave, cortou o barulho. Uma figura alta com um busto bem farto apareceu pedindo para pararem. Era uma bárbara que ia lutar no lugar do Russell. E ao vê-la, os outros bárbaros começaram a gritar empolgados e eles sabiam que, com a chegada daquela mulher chifruda, o fim do riquinho ali estava próximo. E o Richard se virou para ela e deu uma risadinha. Segurando uma firme corrente nas mãos, ela disse que esperava que o nobre cumprisse a palavra se perdesse. O Richard garantiu que era um homem de palavra e, ouvindo isso, a Bárbara avançou com tudo. E diante disso, o Prota ficou alarmado, porque ele não esperava que ela fosse tão rápido. Ele deu até uma olhada rápida no sistema e viu que ela era classificada como nível herói. E um segundo depois, o Richard sentiu o impacto do golpe poderoso e ele só conseguiu ficar de pé porque ele bloqueou na hora certa. Nisso, ele respirou fundo, porque essa era a primeira vez que ele enfrentava alguém desse nível. E óbvio, ele também estava ansioso para testar a força dela e justo nesse instante, a Bárbara saltou usando todas suas forças para esmagar o Prota. Ainda bem que ele saltou para trás e, vendo como o chão rachou exatamente onde o golpe acertou, ela era forte pra uma pega. E os bárbaros gritavam apoiando a companheira e a gerente, coitada, chorava vendo a arena sendo destruída pela briga. E o guarda que acompanhava o Prota franziu a testa surpreso com a força da mulher. E com a torcida a favor, a Bárbara arrancou um pedaço enorme de terra e pedra do chão, erguendo sobre as mãos, e ela mirou bem e arremessou a rocha direto no Richard. E a colisão foi violenta, levantando uma nuvem de poeira enorme. Nisso, a gerente não aguentou mais ver tanta destruição e desceu correndo, chorando. Ela gritou que a Bárbara tinha matado o nobre e os outros bárbaros estavam radiantes, já sentindo o cheiro da liberdade. E o Russell, por outro lado, estava decepcionado com Richard, achando que as habilidades dele não
foram os suficientes, mas então a enorme rocha tremeu e um som e algo se quebrando veio lá de baixo. O Richard tava vivinho da Silva e, pra falar a verdade, ele até curtiu a pedrada. Isso pegou todo mundo de surpresa, inclusive a Bárbara. Nisso, ela perguntou se o Richard estava pronto para continuar a brincadeira e o Prota deu um sorriso e piscou, explicando que a força bruta não era toda. E foi aí que, do nada, a Bárbara correu em volta dele e, usando a corrente das próprias algemas, ela enrolou o pescoço do Prota e puxou com vontade. Com o Richard não conseguindo segurar, ele acabou caindo. E de pé na frente dele, ela queria ouvir o Prota admitir a derrota e dar a ela o reconhecimento que merecia. E o Richard até tentou falar, só que só saiu um chiado, mas no momento em que a corrente arrebentou, o Prota admitiu: a mulher na frente dele era irresistível. Calma, muchachos, é no quesito força, tá? Não é nesse negócio aí que vocês estão pensando, não. E claro, quem tava assistindo aquela cena ali ficou de queixo caído. O Russell não acreditava no que via, afinal, com um único movimento, o Richard tinha estourado as correntes. E a própria Bárbara ficou confusa vendo as suas correntes quebradas, e enquanto isso, o Richard levantou, tirou a poeira da roupa e começou a elogiar as habilidades dela. E a mulher ficou furiosa ao perceber que o Prota estava só fingindo esse tempo todo. E com isso ela respirou fundo e gritou, exigindo que o Richard lutasse com força total. E o Prota concordou com a cabeça. E como agora era sério, todos estavam prontos para dar o máximo. E o Richard atacou primeiro, lançando um golpe direto sem quebrar a defesa dela logo de cara. Mas a Bárbara desviou e os outros bárbaros tremeram ao ver a cena. Na velocidade, o Prota superava a Bárbara e numa certa altura, a mão poderosa do Richard prendeu a Bárbara no chão. Ela até tentou espernear, tentou escapar, mas no fim ela teve que aceitar a derrota. Só que nesse momento, o Richard levantou o punho e nisso a Bárbara já estava até esperando a morte e fechou os olhos. Mas ela continuou viva e o golpe serviu apenas para quebrar as algemas do pulso dela. Nisso ela olhou para as próprias mãos sem entender o que estava acontecendo e o Richard disse que aquilo era uma escolha. Depois se virou para o resto do grupo, dando uma nova opção aos bárbaros: se juntar a ele ou serem derrotados. Então o Prota estendeu a mão para a Bárbara e sem hesitar nenhum segundo ela agarrou a mão dele com força. E já de pé ela falou com os outros bárbaros, apontou para o Richard, ajoelhou-se e o chamou de o novo líder. E finalmente o próprio Richard falou e se apresentou oficialmente. E depois de ouvir tudo, os bárbaros repensaram, discutiram rapidinho o que tinha acontecido e decidiram por unanimidade se juntar ao Richard. E a gerente do estádio tá assistindo tudo sem entender bolhufas nenhuma. E já o guarda da escolta nem se surpreendeu. Afinal, o Richard tinha um sobrenome muito poderoso. Agora voltando pro lado do Prota, ele se virou e o sistema mostrou que um monte de bárbaros estava enviando solicitações para se juntar a ele imediatamente. Claro, o Richard aceitou e a partir de agora os planos dele eram grandiosos. Ele não queria repetir os erros de quem veio antes, ele queria criar a sua própria realidade. E com mão de obra garantida, o primeiro passo estava dado. Agora, o Richard foi para uma loja famosa na cidade. Afinal, ele precisava equipar o seu novo exército. E os olhos dos bárbaros brilhavam enquanto seguiam o Richard loja dentro, olhando encantados para as roupas expostas. E o dono da loja, chamado Negan, cumprimentou o pessoal, só que o Richard foi direto ao ponto, dizendo que queria armas. E o anão piscou com malícia e encostou numa parte qualquer da parede. E nisso, a pressão da sua mão moveu uma pedra discreta e ao mesmo tempo a placa lá fora mudou, anunciando venda de armas. E diante dos olhos atônitos dos bárbaros, a própria loja começou a se transformar. Logo, no lugar de roupas, as prateleiras ficaram cheias de espadas e machados. E impressionados com a qualidade, os bárbaros começaram a pegar, examinar tudo. E o Richard analisou o estoque e começou a dizer quais armas cada um deveria usar. Porém, na hora de pagar, o Richard despejou um monte de moedas na mesa, mas suspirou e admitiu que o dinheiro tinha acabado. E a postura do anão mudou na hora. Ele fechou
a cara, deixando claro que não fazia negócio com quem não tinha grana, mas o Richard pediu para o Negan não tirar conclusões precipitadas e pegou a sua própria espada. Nisso, ele ofereceu a sua arma luxuosa como pagamento e o anão ficou chocado quando viu a lâmina. Era a lendária matadora de cobras. E percebendo que o Richard era peixe grande, o anão decidiu não contrariar e aceitou a espada e concordou em dar um crédito ao prota. E em resposta, o Richard virou para os seus bárbaros e ordenou para eles pegar tudo o que eles precisarem. E como o anão não tinha lá muita escolha, ele ordenou que equipassem os bárbaros. E foi nessa hora que a mulher bárbara, que é chamada de Gunther, se aproximou do Richard perguntando sobre o futuro. E o prota só abriu um sorriso, comentando que o próximo passo seria retornar à sua terra natal. E assim começou uma pequena marcha do pequeno exército do Richard, e ele passou a maior parte da viagem com a cara no mapa, sem fazer ideia de que já estava sendo seguido. E o Harson, que é o chefe dos goblins, observava suas vítimas de longe, e um lobisomem rugiu ao lado dele, exigindo metade do saque, e os goblins não gostaram nada dessa exigência. E como o Harson decidiu não brigar agora, e apenas esperar o momento certo para atacar, o lobisomem concordou, rindo alto, já imaginando a briga. E a Gunther ouviu essa risada ao longe e contou as suas suspeitas para o Richard, só que o prota já tinha sacado tudo. Então ele deu as ordens aos bárbaros e chamou alguns específicos e discretamente colocou o saquinho nas mãos deles com algo que eles deveriam engolir. Claro, diante disso, um dos bárbaros tirou uma bolinha do saco e olhou meio desconfiado, e o Richard inventou na hora que era um remédio estrangeiro para deixá-los mais fortes e rápidos, só que na realidade isso deu uma mentira. Na verdade, ele planejava fortalecer as tropas usando o sistema, e aproveitando o momento, ele abriu o menu de atualização e o Richard analisou a lista onde apenas as bárbaras com chifres, a Gunther mais especificamente, aparecia com status de heroína. E como a evolução dos bárbaros pelo sistema seria muito rápida e suspeita, ele, inventou essa história das pílulas mágicas para dar um jeito de ajudar o pessoal. E depois de jogar uma pílula para o alto e pegar no ar, ele garantiu aos bárbaros que aquilo funcionava. Enquanto isso, o Harson via a caravana parar e o lobisomem o vivou doido para o massacre, mas o líder Goblin o segurou. O lobisomem achou que a caravana estava com medo de uma emboscada, mas o Goblin sorriu. Ele achava que eles desconfiavam de algo, mas não conseguiriam resistir no final. Então o Harson deu a ordem de atacar com força total e um rugido veio da montanha, chamando a atenção do prota. Nisso, os bárbaros formaram uma linha de defesa e o líder dos lobisomens mandou seus irmãos avançarem, seguidos pelo barulho pesado de trolls. E assim uma ordem gigante de criaturas desceu a encosta em direção aos bárbaros e, em vez de medo, o Richard ficou animado com a diversão e ele até pegou uma lança e mirou. E no momento certo, ele arremessou e a lança cortou o ar de um jeito antinatural, deixando um rastro de fogo direto na direção do líder Goblin. E até pareceu ser um ataque fatal, mas o Harson apenas moveu a mão e desviou o ataque com muita facilidade. Claro, ele aproveitou e já zombou do esforço, achando que era fácil, e depois mandou os monstros avançarem de vez. E assim, a infantaria de goblins veio de frente como uma avalanche, assustando os bárbaros que se viam sem chance de vitória. Mas então a pancadaria começou. Os bárbaros lutaram bravamente, mas não adiantou. Eles foram caindo um por um cercados. Um deles tentou avançar com uma lança para não morrer sem glória, mas nem conseguiu dar um passo. O campo de batalha tinha virado um massacre sangrento e os bárbaros, comprados por Richard, morriam uns atrás dos outros. Então a Gunther gritou desesperada, perguntando ao mestre o que fazer, e em resposta o prota só pediu: me dá outra lança aí. E o Richard explicou que não pretendia matar todos os inimigos no braço, ele só estava buscando o alvo perfeito. De repente, ele olhou e focou em algo, e então fez um movimento brusco, girou o corpo para ganhar velocidade e preparou o golpe. Então a ponta da lança começou a esquentar e pegou fogo. A Gunther arregalou os olhos, surpresa com o que via. E depois de colocar o efeito mágico na lança, o Richard mirou e mandou ver com força total. E o tiro foi certeiro, acertou na cabeça do troll em cheio. E isso causou um pânico geral nas linhas inimigas. Os lobisomens foram os primeiros a fugir apavorados. Os goblins e o resto das tropas foram atrás sem pensar duas vezes. E o Richard, ele só deu uma risadinha, lembrando da
aquele velho conselho: sempre derrube o maior primeiro. Os bárbaros se animaram com a cena e começaram a gritar o nome do Richard, e a vantagem da batalha virou totalmente a favor do exército do Prota. Até os bárbaros que estavam cercados começaram a reagir e encontrar brechas, mas nem todos os inimigos tinham desistido. O líder dos lobisomens continuava lutando desesperadamente. De repente, uma lança atravessou o monstro e quem tinha sido? Ninguém menos que o Richard, né, que tava focando em eliminar os alvos importantes. E o bárbaro que tava lutando contra o lobisomem respirou aliviado, salvo pelo seu chefe. E como as lanças acabou, o Richard sacou a sua espada e ordenou que os bárbaros atacassem os fugitivos. E assim começava a ofensiva final. E do lado da Gunther, ela tava feliz ao perceber a estratégia, porque o Richard tinha focado nos líderes o tempo todo e faltava apenas um, que era o último chefe do bando que o Richard tinha deixado passar de propósito. E nesse momento, um Goblin bateu os dentes nervoso. Ah, e claro, esse daí é o Harrison, pra quem não lembra. E ele tava isolado e não entendia como seus soldados não conseguiam lidar com simples humanos. E o Richard apareceu na frente dele, rindo e chamando os Goblins de raça inferior. E o Goblin até sorriu de volta, tentando intimidar, dizendo que ninguém viria ajudar o Richard ali. E o Prota agradeceu a informação e com um sorriso sarcástico pediu desculpas pela dor que causaria seguir. E o chefe entrou em posição de defesa quando viu a espada do Prota. Nisso, o Prota apontou sua lâmina para o Harrison e sorriu. E um segundo depois, o líder foi derrotado com facilidade incrível. E os outros Goblins tremeram ao ver a cena, que essa era a primeira vez que eles viam um chefe perder. E a Gunther aproveitou o choque e deu a ordem. Com um grito de guerra, os bárbaros caíram matando em cima dos Goblins que estavam paralisados de medo. E o pânico era tanto que os Goblins nem tentaram se defender. E nesse momento, o sistema mandou uma notificação pro Prota dizendo que os bárbaros tinham subido de nível. E tipo assim, eles realmente sentiram a força aumentando durante a luta. E assim, no fim da batalha, os bárbaros conseguiram até dominar 2 trolls que o Richard decidiu usar como carregadores. E a Gunther se aproximou dizendo que tinham achado um mapa com um líder Goblin. E o Richard elogiou a mulher chifruda pelo achado. E depois de estudar o mapa, o Richard teve uma ideia. Ele anunciou que a próxima parada seria uma fortaleza nas montanhas altas. E pouco tempo depois, a viagem continuou. E o Richard notou que os trolls eram surpreendentemente resistentes. E aproveitando o momento de paz, ele checou o sistema e descobriu que ganhava pontos ao fim de cada batalha. Só que ele não podia gastar esses pontos agora por conta das limitações do seu corpo atual e ele não conseguia aumentar a força bruta. Então ele investiu tudo na habilidade com a espada e o Richard ficou tão focado nisso que nem viu as horas passarem. E a Gunther avisou que a fortaleza já estava bem perto e o Prota ordenou uma pausa para o descanso, já que o lugar era perfeito para relaxar. E o Richard deu um tempo para os bárbaros respirarem, mas mesmo na folga, a Gunther não largava do pé dele, tentando ajudar em tudo. E num certo momento, o Richard sentiu o cheiro do suor dela e falando baixo ele comentou sobre isso. E ele disse para ele cuidar de si mesma e parar de se preocupar com os outros por um instante. E meio envergonhada, a Gunther agradeceu pela gentileza e ela achou um lugar tranquilo e começou a se lavar no riacho. Pela primeira vez, além da liberdade, ela sentiu uma leveza graciosa. E assim, as horas se passaram e a noite caiu e aproveitando a escuridão, o Richard e os seus bárbaros se aproximaram da fortaleza em silêncio e o plano era basicamente tomar o lugar para eles. Então, o Richard viu 2 guardas kobolds na entrada. Os bárbaros seguraram um riso, achando que eles eram adversários ridículos, enquanto isso, lá dentro da fortaleza, rolava um drama amoroso. 2 kobolds discutiam relações e seus sentimentos, mas o romance foi cortado bruscamente quando o Richard invadiu o lugar com tudo. E ele já chegou anunciando que a fortaleza estava tomada e os outros kobolds já tinham sido neutralizados. Só que o chefe da fortaleza não queria se entregar fácil e começou a ameaçar o Richard, dizendo que o Castiga viria a galope. Mas a cena corta para 1 hora depois e o tal
governante já estava pedindo mil desculpas para o Richard e depois de ouvir o suficiente, o Prota mandou a Gunther soltar o sujeito. E mais, ele mandou ela deixar ele embora. E obediente, a Gunther cortou a espada e assim que se viu livre, o líder Kobold já saiu correndo, mas não sem antes lançar olhares de ódio, prometendo vingança silenciosa. E assim, quando a poeira baixou, o Richard começou a analisar a conquista e ele achou que aquele lugar daria um esconderijo perfeito. As defesas eram ótimas, se a fortaleza estivesse com força total, teria sido muito difícil de tomar. Depois, o Richard deu uma olhada no mapa de novo e chamou os bárbaros para uma missão. E ele explicou que as ameaças do Kobold sobre um exército próximo eram reais e que eles viam atacar de novo o refúgio. E nisso, um dos bárbaros não entendeu bolhufas nenhuma, porque tipo assim, se ele sabia disso, por que ele soltou o líder deles? E o Richard sorriu e começou a falar sobre o lucro. Ele tirou umas moedas, jogou para o alto, pegou no ar e bateu na mesa sobre o mapa. O plano era simples: atrair todo mundo para acabar com os kobolds de uma vez só. E eles mal começaram a comer para descansar e uma sentinela chegou avisando que um destacamento inimigo havia aparecido nas redondezas e o Richard levantou num pulo. Chamando a batalha de lucro garantido, o Prota mandou todos se prepararem. E a batalha até parecia ganha, com os bárbaros zombando dos goblins derrotados, quando o chão começou a tremer e uma explosão de terra aconteceu. E assim, uma criatura saiu do buraco, soltando vapor pela boca, e um bárbaro travou os dentes e sussurrou: Dragão Goblin. Explicando, esse daí é basicamente um tipo raro de goblin com sangue de dragão nas veias. E com o rugido dele, dezenas de outros goblins brotaram de chão como se fossem formigas. E a Gunther até avisou o Richard, dizendo que aquele bicho ali não era brincadeira, e o tal dragão Goblin não parava de falar e se gabar. A terra rachou de novo e algo gigantesco apareceu. O Goblin estava montado num lagarto colossal e os bárbaros ficaram em choque. E montando na fera, o Goblin zombava, dizendo que ia punir os insolentes em nome do sangue do dragão. E a Gunther, sem paciência de papo furado, avançou e jogou a lança com tudo. Só que a arma simplesmente bateu na testa do lagarto e ricocheteou. Pela primeira vez, a força bruta da Gunther havia falhado. E o Goblin riu da cara dela, dizendo que a vitória não seria tão fácil. E a Gunther percebeu que ela estava numa enrascada. Sorte que o Richard chegou a tempo. Ele correu e agarrou a pata do lagarto gigante. E o aperto do Prota era absurdo. Ele firmou os pés no chão, afundando a terra com pressão, e usando toda a força do seu corpo, ele puxou o lagarto, deu um grito e arremessou o bicho pro lado. Nisso, o lagarto capotou e caiu com um estrondo, espalhando uma poça de sangue. E vendo aquela demonstração de força, os goblins ficaram paralisados sem entender nada. E mais uma vez, o Richard provou que era absurdamente forte, e o goblin especial que sobrou não conseguia entender como aquilo era possível. E rindo, o Richard chegou perto e sugeriu que ele se rendesse. Mas o goblin foi rápido, pegou o seu machado, apertou o cabo com força e rugiu que jamais se renderia. E a resposta do Richard? Bom, só foi um tapa estalada na cara dele. Foi assim que ele lidou com a ousadia do monstro e, resolvido o problema, o Proto ajeitou a capa e o trabalho ali estava feito. E com um tempinho livre, o Richard voltou a mexer no sistema e ele adorava ver o seu povo subindo de nível e super concentrado. Ele começou a distribuir as novas habilidades para os bárbaros. E minutos depois, os bárbaros mostravam os espólios de guerra, mas a grana que acharam era pouca e ninguém ficou muito feliz. O Richard suspirou, compreensível. Ele sabia que tempos difíceis eram complicados para todos. Depois, a atenção dele se voltou para o lagarto capturado e o Richard lambeu os lábios, pensando alto se a carne do bicho ali era saborosa. Mas ele trocou a fome pela misericórdia e decidiu usar o lagarto como uma montaria, já que é mais fácil. E com tudo resolvido, a Gunther insistiu para voltarem à fortaleza e o tempo passou e já era claro e de repente o Richard ficou sem ar de tanta emoção. A loja do sistema finalmente tinha sido desbloqueada. E sem conseguir resistir, ele fez uma compra na hora e do nada uma lança começou a se materializar no ar e quando o processo acabou, a arma caiu direto nas mãos dele. E a Gunther viu aquela magia acontecer, mas
mas o Richard nem deu bola e ele tava distraído. E um batedor chegou avisando que viu um grupo de lobisomens assaltando alguém. Nisso, o Richard pegou sua luneta e olhou na direção indicada, e ele viu uma caravana rica que tinha caído numa armadilha, e ele logo desconfiou que aquela não era uma caravana qualquer. E o Prota pensou que os empresários locais poderiam ser úteis no futuro. Enquanto isso, os lobisomens exigiam as bolsas de dinheiro em troca das vidas, e o mercador tentou avisar para não usarem violência, ameaçando chamar o exército. E claro, os lobisomens caíram na risada, eram bandidos e não tinham que ter medo de exército nenhum. E de repente, os seguranças mandaram o mercador fugir, mas o coitado nem conseguiu dar 2 passos, ele foi cercado e já estava pronto para entregar a grana. Só que o lobisomem não queria mais conversa, ele queria sangue. No entanto, no último segundo, a lança nova do Richard atravessou o sarnento ali. O bicho uivou de dor terrível e o resto do bando ficou em choque. E o Richard observou satisfeito. A lança nova dele funcionava que era uma beleza. Aí veio o grito da Gunther ordenando o ataque. Uma parede de bárbaros avançou contra os lobisomens e o Richard decidiu não participar dessa luta e só assistir. E quando o combate começou e a sede de sangue e a postura ameaçadora dos bárbaros era exatamente o que ele queria ver. Ele percebeu que o seu exército poderia derrotar qualquer um, e perdendo a luta, muitos lobisomens tentaram fugir e o pânico se espalhou, assim como os boatos sobre os bárbaros que tinham destruído a aliança entre os goblins e lobisomens. E depois disso, eles também começaram a falar com medo de uma certa pessoa, Richard, o lendário senhor das terras selvagens. E a fuga dos lobisomens restantes era só questão de tempo. Porém, nem mesmo fugindo eles escaparam. O lagarto do Richard surgiu do chão, estraçalhando e jogando os lobisomens para o lado, e o Prota ficou satisfeito. Ele não precisava mais se preocupar com o potencial do seu exército. Logo, um bárbaro avisou que o último bandido tinha sido eliminado e a batalha acabou, e os civis saíram dos esconderijos felizes da vida com ajuda inesperada. Entretanto, Richard já mandou o papo. A melhor recompensa por salvá-los seria dinheiro vivo, e uma das mulheres resgatadas já esperava essa atitude de um nobre. Foi aí que uma elfa apareceu na carruagem. Ela desceu e se apresentou como Annie, apresentando também o homem atrás dela chamada de Ruto, e ele se curvou com agradecimentos aos salvadores, e o Richard sorriu e começou a elogiar os seus bárbaros. De repente, a Annie pediu ajuda ao Prota e, interessado, o Richard pediu para ela repetir. Nisso, a elfa mostrou o estado deplorável da caravana depois do ataque, e ela queria a proteção temporária do Richard, o que o Prota não hesitou em ajudar, mas já deixou claro, aquilo teria um preço. E assim que ouviu isso, a Annie mandou o Ruto buscar algo, e 1 minuto depois, uma tela abriu na frente do Richard, revelando uma esfera escondida, que de repente a Annie jogou a esfera para o alto, e ela ficou flutuando sobre o chão, e a elfa explicou que aquilo servia para comunicação. E a notícia era que os reforços para a caravana só chegariam dali a 3 dias. E o Richard deu um sorriso malandro, cada vez mais convencido de que aquela caravana tinha segredos muito valiosos. Mas no fim, o Prota ofereceu a sua ajuda e a Annie, sem muita escolha, confiou a sua vida ao Richard. E algumas horas depois, a cena mudou de volta para a fortaleza na montanha, e a elfa estava ocupada preparando poções de cura, e só de olhar o Richard ficou alarmado. A Annie não estava fazendo qualquer poçãozinha, mas sim poções lendárias. Com apenas um frasco daquilo ali, o Richard poderia facilmente comprar um segundo exército de bárbaros, e ele ficou com isso na cabeça até o anoitecer. E no meio da noite, lá nas muralhas, avisaram para Annie que a caravana tinha perdido muita gente, e a notícia abalou o coração da elfa. E o Ruto completou dizendo que muitos só se salvaram graças ao Richard, e já que o assunto era ele, a Annie quis saber a opinião do Ruto. E o Ruto destacou a coragem do Richard, afinal ele foi ajudar sem hesitar num momento que parecia perdido, além de que o Ruto estava impressionado com o lucro que os soldados do Lorde estavam gerando, derrotando bandidos experientes com facilidade. Resumindo, eles só estavam vivos por causa dele. E enquanto isso, o próprio Prota pensava em proteger a caravana, que parecia muito mais impressionante do que os seus bárbaros vestindo trapos. Além do mais, os bárbaros eram barulhentos e brigavam na hora de dividir o saque. De qualquer forma, a sorte sorriu pro Richard, e em pouco tempo ele conseguiu muita coisa sem gastar quase nada, e os seus bárbaros não paravam de evoluir. E esses pensamentos bons foram interrompidos pelos gritos da Gunther chamando pelo chefe.
chefe. E relaxado na cadeira, o Richard não entendeu o pânico e a Bárbara avisou que um grupo de grandes guerreiros estava vindo em direção à fortaleza. E a Gunther também notou que eram meio humanos. E de fato, o som de cascos ecoou da noite. Centauros bem armados marchavam sem parar. Na frente deles viam uma figura segurando uma espada. Logo, os centauros chegaram aos muros das fortalezas, liderada por Hither, a chefe do clã. E a espera nem durou muito, porque a ponta de uma lança brilhou na escuridão e a Hither percebeu uma arma voando a tempo. Logo depois, outras 10 lanças voaram na direção dos centauros. Só que elas se enfincaram no chão, bem perto deles, e a Hither entendeu o recado. Erraram de propósito. Mesmo assim, ela não cancelou o ataque. O Richard sorriu com malícia, vendo que os centauros ignoraram o aviso. Então, ordenou outra rodada de lanças. Dessa vez, uma foi mirada direto na própria Hither. Nisso, ela sacou a espada e cortou a lança no meio enquanto ela voava. Depois disso, ela ordenou que seus soldados parassem e, com um pingo de vergonha, ela enfiou a mão na bolsa e tirou um pano branco. E assim amarrou um pano num pedaço da lança quebrada e começou a agitar. Vendo isso, a Gunther avisou. O inimigo estava se rendendo. E o Richard decidiu descer para negociar pessoalmente, mas deixou bastante gente de guarda na fortaleza. E ele chegou rápido até onde eles estavam. A Hither se curvou e se apresentou, e o Richard fez o mesmo e guardou a espada. E ao ouvir o nome do prota, a Hither não aguentou e perguntou se os boatos eram verdadeiros, e o Richard ficou surpresa por já terem ouvido falar do nome dele. E a Hither disse que as aventuras do Richard eram conhecidas em muitos lugares. Claro, ouvindo isso, o Richard ficou lisonjeado, mas fingiu de que boa parte daquilo era mentira. E depois a Hither tirou uma placa com inscrições e entregou ao Richard, dizendo ser uma notícia importante. O prota obviamente pegou, olhou, mas não entendeu bolhufas nenhuma do que estava escrito. Então a Hitler meio que explicou por cima, dizendo que os habitantes locais queriam criar o próprio exército, e a Gunther se aproximou rápido. A Bárbara ali sabia ler a língua da placa e traduziu. Os kobolds estavam planejando expulsar o Richard da fortaleza. E essa notícia não abolou o prota, e a Hitler tentou explicar que a coisa era séria, já que os kobolds tinham até atraído xamãs pro lado deles. Mas a grande questão ainda estava no ar. O que os centauros queriam com tudo isso? E do nada, Hitler ofereceu ajuda em nome do clã dela, e o Richard estranhou e perguntou o motivo. E a Hitler foi direta. Ela jamais ficaria de lado de bandidos. Dos bandidos, eu falei errado, tá? Mas ela continuou contando que antigamente os centauros eram conhecidos por serem pacíficos e trabalhadores, e com o apoio do Richard, ela queria trazer esses tempos de volta. E assim que ela disse isso, o sistema mandou uma notificação de aliança para o Richard, e tem mais, os centauros eram especialistas em ataque à distância, e o Richard aceitou e abriu os portões das fortalezas para eles. E lá dentro ele deu as más notícias para o pessoal, e a Annie chegou a suar frio de medo, e relaxado na cadeira, o Richard avisou que a briga ia começar logo. E a elfa já ficou apavorada, perguntando quando os problemas chegariam, e o Richard pensou um pouco e chutou um prazo, 10 dias. Nisso, os comerciantes entraram em pânico, mas os bárbaros ficaram animados com as chances de uma boa luta. E a Hitler tentou acalmar os ânimos, dizendo que o exército inimigo ainda estava desorganizado, e o Richard aceitou a informação e não perdeu tempo. Mandou começar os preparativos imediatamente. Logo depois, ele reuniu a galera para explicar a estratégia. Todo mundo estava curioso, mas o Richard fez um mistério sobre os detalhes do plano, e antes de tudo, ele tinha um pedido para a elfa. A Annie olhou para ele com a cara de cansado, mas o Richard falou na maior cara de pau, pedindo um empréstimo alto em dinheiro, e ela aceitou sem pensar nenhuma vez. Claro, o Richard agradeceu com uma reverência e se virou para Hitler, e ele descobriu que ela comandava os melhores arqueiros da região, e utilizando a loja do sistema, o Richard comprou munição nova para o exército e entregou um arco especial para Hitler. E óbvio, a Centauro ficou meio chocada, achando que o prota sabia utilizar magia, mas ela decidiu testar o presente. Ela colocou a flecha, puxou a corda e mirou.
prendeu a respiração por uns segundos e soltou. A flecha cortou o ar e acertou uma árvore, cravando numa vespa que estava no tronco. Claro que vendo isso, o Richard ficou muito satisfeito com a demonstração. Ele já imaginava como os centauros aumentariam as chances de vitória, e a Ritter também adorou o presente caro, e o Richard ficou ali admirando o treino dela. Mas o clima pesou quando o Ruto chegou com uma cara de exausto, avisando que os reforços da caravana tinham sido atacados, e o Richard não poderia ignorar isso. E eles foram até o local e viram que a emboscada tinha sido brutal, os reforços tinham sido destruídos e a Annie estava desolada. Nisso, o Richard analisou a cena do massacre e sugeriu que a Annie e os comerciantes fossem para a cidade imediatamente, mas ela recusou na hora. A elfa não queria fugir e abandonar os feridos à própria sorte. E ouvindo isso, o Richard sorriu e concordou em continuar protegendo a caravana, mas é claro, aumentou o preço do serviço. E meio resmungando, a Annie aceitou as novas condições, e nesse momento, a Ritter notou uma lança estranhas na mão do nosso prota e comentou que parecia ser uma arma caseira. E o Richard duvidou que os selvagens conseguissem forjar armas, mas a Annie explicou que existiam muitas tribos diferentes, especialmente as do norte. E esses nativos eram guerreiros robustos, com um histórico de milhares de batalhas e ferreiros habilidosos. E a Ritter concluiu que os reforços devem ter sido atacados por esses nativos, e a Annie concordou, e o Richard nem esquentou a cabeça com isso. E a Gunther, que estava doida pra brigar, apoiou o chefe, e o prota gostou dessa atitude da Bárbara e da ideia de enfrentar todo mundo de uma vez. E assim, 10 dias se passaram, e na fortaleza da montanha, o treino não parou nem um minuto. De repente, os batedores avisaram que o inimigo havia sido avistado, e o Richard quis saber a distância, e disseram que havia um acampamento gigante ali perto, que o ataque devia acontecer no dia seguinte. E sorrindo, o Richard disse: era exatamente esse momento que eu tava esperando. E pouco depois, as trombetas soaram na fortaleza. Richard sacou a sua espada, preparou seu exército e soltou um grito de guerra, chamando todo mundo pra batalha. Os bárbaros responderam com gritos de aprovação, as fileiras se abriram e os centauros galoparam para frente. Dessa vez, o próprio Richard resolveu usar proteção. E sentindo o peso da armadura pela primeira vez, a Annie apareceu. Querendo saber qual era o plano, o Richard explicou que faria um ataque surpresa para quebrar a moral do inimigo. E os outros acharam essa ideia meio jogo sujo, mas o Richard pediu para eles não se preocuparem e confiarem nele. A cena então mudou para o vale lá embaixo, onde um dos líderes militares observava. O lobisomem queria organizar um contra-ataque na hora, mas o governante Kobold pediu calma, avisando que o Richard era um oponente muito forte. O lobisomem não botou muita fé e apontou pro exército gigantesco atrás dele. Nesse exato momento, o Richard começou um discurso, gritando e chamando os selvagens de covardes e insignificantes. Provocado, o comandante lobisomem mandou as tropas para a batalha. E vendo isso, o Richard fez um sinal para Ritter e imediatamente os centauros soltaram uma chuva de flechas. E as flechas atingiram em cheio a primeira fileira dos selvagens. Quando os exércitos chegaram perto um do outro, o lagarto do Richard avançou com tudo. E os selvagens tentaram jogar lanças, mas as pontas nem arranharam a pele grossa do bicho. Finalmente, os dois exércitos se colidiram. De repente, no meio da confusão, o chão rachou e se abriu. De lá, saiu um dragão goblin em plena luz do dia e o Richard reagiu rápido e mudou a direção da sua montaria. Ele deu um comando e fez o lagarto saltar, caindo com todo o seu peso no centro do exército inimigo, e aproveitando o caos, ele atravessou um goblin especial com sua arma. Nisso, os outros bárbaros seguiram o exemplo, enquanto o prota lutava na linha de frente, a Gunther assumiu o comando do resto. Logo, o campo de batalha virou um banho de sangue, mas os selvagens estavam dispostos a não se render, e um grupo pesadamente armado foi direto pra cima do Richard, e ele entrou em posição de defesa, mas o impacto foi tanto que a arma dele quebrou e ele foi arremessado de cima do lagarto. Sorte que ele caiu em pé inteiro, e ele admitiu que aqueles selvagens com martelos eram bons de briga. E sem perder tempo, o Richard puxou um tridente do chão para interceptar os ataques. Rápido como um raio, ele bloqueou o primeiro inimigo e girou o tridente e contra-atacou, derrubando outro selvagem. E o
Prota basicamente se movia como uma máquina, sem demonstrar nenhuma emoção no rosto. Até os bárbaros ficaram surpresos e impressionados com a frieza e a força dele. E assim, a batalha continuava e a fileira dos selvagens estavam diminuindo, e os comandantes e inimigos ficaram chocados com a virada de jogo e decidiram apelar chamando os xamãs. Vestidos com túnicas de ossos e iluminados pelo fogo, os xamãs começaram a lançar um feitiço. As palavras mágicas viraram uma canção estranha até que despertaram alguma coisa. Os chefes do exército selvagem se animaram, crentes de que agora os bárbaros seriam destruídos. E o Richard não deixou escapar o que estava acontecendo. Uma bola de fogo voava pelo céu na direção deles. Aquela força era controlada por um dos xamãs e, de repente, tomou a forma de um dragão de fogo. E o Richard se virou e gritou para o exército se preparar. E um segundo depois, a magia despencou no campo de batalha, criando um clarão absurdo, e o poder daquilo impressionou até mesmo o Richard. E logo em seguida, várias bolas de fogo começaram a cair, uma atrás da outra. E pela primeira vez, o Richard foi ferido e uma sombra de dúvida passou pelo rosto dele. Ele precisava dar um jeito de tirar aquele poder do inimigo, e ele lembrou que o xamã controlava tudo com um bastão. E foi aí que a Rita chegou para ajudar, e o Richard ficou feliz em vê-la, pois ele já tinha um plano para ela. Ele apontou para a xamã e exigiu que ela atirasse nele, e a Rita entendeu na hora e deu a ordem aos seus centários todos prepararem os arcos. E a própria Rita também se preparou para atirar, e num único instante o céu escureceu com uma chuva de flechas, e o comando do exército inimigo percebeu o perigo, e vendo que a xamã estava na mira, mandaram guerreiros com escudos para protegê-lo. E o líder lobisomem já estava comemorando, achando que tinha salvado o mago, mas o Richard não ficou parado. Ao mesmo tempo, ele arremessou outra lança com força total, e o lobisomem nem viu de onde veio. Quando a lança o atingiu, ele parou de respirar na hora. E um segundo depois, ele notou que tinha um buraco gigantesco no peito, e o Senhor da Guerra caiu para trás, derrubando a fileira de escudeiros e empurrando o xamã sem querer. E isso fez a magia sair do controle. E agora, as bolas de fogo caíam aleatoriamente por todo o campo de batalha, e o lugar virou um inferno. O fogo mágico queimava e derretia tudo que tocava. O exército inimigo começou a diminuir sozinho, e o Richard sorriu satisfeito por ter feito os selvagens atacarem a si mesmo. O governante Kobold correu até o lobisomem caído desesperado, e sem saída, o Kobold pediu ajuda ao xamã que, sem responder, o mago começou uma nova magia. Enquanto isso, o exército do Richard já tinha praticamente vencido. Mas aí o Richard notou algo estranho. Os selvagens mortos começaram a se acontecer, gemer e se levantar, e o Prota ficou perplexo. Isso era magia de sangue. Bufando e cambaleando, as fileiras inteiras de inimigos mortos voltaram à vida, e em menos de um minuto já estavam correndo para cima dos bárbaros. E sem escolha, o Prota sacou a espada. Ele atacou o primeiro morto-vivo, e com uma chuva de golpes, o Richard derrubou o lobisomem zumbi. E nem deu tempo de respirar, e outro atacou com um porrete. Nisso, o Richard desviou e repetiu a dose. Era golpe para todo lado, membros voando e cortes precisos. Ele estava basicamente avançando como se fosse uma faca quente na manteiga. Seus bárbaros não ficaram para trás, especialmente a Gunther, que liderava pelo exemplo. E avançando sem parar, o Richard finalmente chegou ao comando inimigo, e o governante Kobold travou de medo. Vendo que o Richard não ia atacar imediatamente, o Kobold jogou a xamã nas costas e tentou fugir. Mas é claro que o Richard não ia deixar barato. Ele tirou o capacete e arremessou com as forças nas costas do fujão. O xamã gritou e caiu, e o Richard se aproximou com um sorriso bem malvado. E o xamã, ainda tonto, olhou para assustada o Prota, e pouco depois, com o xamã e o Kobold capturados, o Richard voltou para o seu povo. E a Gunther relatou as perdas e mostrou os bárbaros que precisavam de ajuda urgente. E ouvindo isso, o Richard jogou a xamã no chão e exigiu que ele ajudasse. E o mago se apresentou como Modile, uma mulher, e disse timidamente que foi forçado a lutar contra eles. Só que como o Richard não tava lá com muita paciência pra papo furado, com medo de deixar o Prota mais bravo, a Modile decidiu começar o tratamento rápido. E sussurrou algumas palavras, fez uns gestos, e o bárbaro ferido recobrou a consciência. A força voltou ao corpo dele, e a ferida fechou num instante diante do olho de todos, e os bárbaros ficaram de boca aberta com o milagre. E já do lado da Modila, ela terminou ofegante, dizendo que estava exausta, e o Richard viu valor ali. As habilidades dela serviam para mais coisas além de destruir. Depois
Depois de resolverem a questão do campo de batalha, o Richard mandou recolher os troféus e escravizar os sobreviventes. Ele ganhou tanta experiência e pontos que as notificações do sistema não paravam de chegar, era uma atrás da outra. E era tanta coisa que o Richard nem conseguia processar tudo. E a Gunther interrompeu perguntando o que iriam fazer com a Modilli, e o Richard só entregou ela e o Kobold para a Bárbara e mandou interrogar os dois. E assim o dia acabou e a noite caiu e o Richard voltou a focar no sistema, aproveitando para melhorar as habilidades da Heather. Como sempre, alguém invadiu o quarto dele e era a Heather, avisando que os prisioneiros não estavam abrindo o beco. O Richard sorriu e decidiu ir lá pessoalmente e ensinar como se faz. E já no porão, a Modilli ficou feliz de ver o Prota e pediu para ele tirar os bárbaros dali, mas o Richard foi direto às perguntas. A Modilli se fez de difícil e disse que não ia falar nada. O Prota suspirou e um segundo depois simplesmente deu um soco nela. E a Heather obviamente ficou chocado com o método produtivo do interrogatório e o Richard levantou a Modilli do chão e fez a pergunta de novo. E com medo de apanhar mais uma vez, dessa vez a Modilli contou tudo. E ao mesmo tempo, o Richard descobriu que durante a batalha ele tinha acabado com todos os guerreiros que o governante Kobold tinha reunido. E ele aceitou a resposta da xamã, mas já deixou aviso. Se fosse mentira, a punição seria pesada. E a Modilli, quase chorando, jurou que estava falando a mais pura verdade. E o Richard mudando de assunto para os feitiços. E a Modilli tentando se valorizar, se gabou de ser a melhor maga de fogo, mas explicou que cada xamã tinha um poder único. E ouvindo isso, o Richard concluiu que esses selvagens eram realmente perigosos. Então ele chamou a Heather para acompanhá-lo, mas antes precisava resolver o problema dos prisioneiros. E do nada, o Richard mandou enterrar os dois vivos. E a Modilli entrou em pânico e gritou, dizendo que poderia ser útil. E o Prota perguntou como, porque, tipo assim, tremendo e gaguejando, a Modilli falou sobre o que tinha descobrido na fortaleza da montanha. Ela apontou para os dois ogros que o Richard tinha capturado antes, dizendo que eles eram treináveis. E ela garantiu que eles tinham alto potencial mágico e pediu uma chance para transformar aqueles ogros estúpidos em algo a mais, ensinando xamanismo para eles. E o Richard topou. E assim se passaram alguns dias desde essa conversa na masmorra e o trabalho na região estava a todo vapor. Os escravos capturados trabalhavam até exaustão e o Richard observava o progresso de longe. O plano era usar os materiais da fortaleza destruída para construir uma nova muito melhor. E ele já até imaginava um castelo imponente ali, mas antes ele precisava garantir a segurança da área. E o Richard perguntou se a Heather estava pronta para caçar o que sobrou dos inimigos e rindo ele deu essa missão para a própria Heather. Era um teste de lealdade para os centavos. Além disso, ele comentou que ela e o bando pareciam muito mais rápidos agora. É tipo assim, a Heather olhou para os próprios cascos, confirmando que sentia uma leveza estranha ultimamente. E o Richard pediu para ela voltar caso as coisas ficassem feias, e com a missão dada, a Heather e seu povo partiram para o reconhecimento. Resolvido isso, o Richard foi visitar a xamã e a cena mudou para uma floresta próxima onde os ogros estavam treinando. Basicamente, eles estavam quebrando árvores com uma habilidade impressionante, mas é só isso. Enquanto isso, a Modilli estava olhando para eles com tristeza e o Richard apareceu atrás dela, notando que o progresso não estava muito rápido. A Modilli já não ficou muito feliz com a visita, nem com o jeito como ela era tratada, e cansada de tudo aquilo, ela decidiu mostrar na prática como lançar feitiços para os ogros. E de repente, o comportamento de um dos ogros mudou. Ele agitou o braço de um jeito estranho, bateu o pé no chão e o tom da pele dele mudou. Era exatamente o efeito que a Modilli queria. O ogro tinha se tornado imune à magia de vento. Claro, ainda era limitado, mas o Richard não viu motivo para reclamar. Mesmo com magia básica, ogros blindados poderiam ser úteis. E a conversa foi interrompida quando a Annie apareceu. O Prota se virou, contente em vê-la, e o caminho da elfa tinha cruzado com o do Richard novamente. E ele foi até a carroça e viu que estava cheia de carvão. Claro, o Richard ficou curioso e a Annie explicou que aquilo era para os anões, que a troca deles era muito lucrativa, já que ela fornecia ferro e eles pagavam muito bem. E ela explicou de onde vinha essa riqueza deles. Os anões de uma região próxima tinham descoberto uma mina extremamente rica. E enquanto conversavam, uma águia pousou no braço do Richard trazendo uma carta, e era uma convocação do governante da cidade vizinha, chamando
todos os aristocratas para uma reunião urgente. E nesse momento a Rita chegou. O que meio que surpreendeu o Richard, já que ele não esperava que o Sentara voltasse rápido. E a Rita ficou em silêncio por um momento, fez uma reverência e relatou: os selvagens não era mais perigo nenhum. Porém, ela tinha trazido uma notícia macabra. Ela encontrou uma montanha de corpos de anões e ela não sabia dizer o que ou quem tinha matado eles. O Prota já começou a suspeitar que foi algum tipo de monstro e a Ritter ficou surpreso com um palpite certeiro. Mas não era adivinhação, o Richard tinha acabado de ler sobre essa ameaça na carta que ele recebeu. Entretanto, o Prota não tinha a menor intenção de fugir do perigo. A Annie queria saber qual era o próximo passo, mas o Prota apenas insinuou que o acordo com a elfa estava de pé, ou seja, o carvão precisava ser entregue. E ouvindo isso, a Annie não entendeu muito bem a lógica do Richard, e pouco depois ele a levou para visitar o acampamento e chegando lá, ele mostrou a forja. E o Prota admitiu abertamente que tinha começado a fabricar as suas próprias armas. E andando mais um pouco, chegaram até a Gunther e a Bárbara estava pronta para presentear o chefe com uma arma especial, o que obviamente deixou todos cheios de expectativa, e o Richard segurou a ponta do pano que cobria o objeto e num movimento rápido ele puxou a cobertura, surpreendendo a todos. O pessoal olhava para aquele tubo de metal, no caso um canhão, sem entender muito bem o que era. E assim as horas se passaram e o dia virou noite. No local onde encontraram os anões mortos, os corvos faziam a festa. E a Ritter levou o Richard até lá para ver uma coisa e, examinando a área, eles encontraram pegadas gigantescas e a Ritter deduziu que havia uma grande quantidade de homens ursos por ali. Ela sabia que se tivesse dado de cara com eles antes do treinamento, ela teria que fugir. E mais uma vez, o Richard ficou feliz por ter investido nos centauros, caso contrário, eles teriam tido o mesmo destino cruel dos anões. Enquanto isso, ele mandou os bárbaros revisitarem os pertences dos mortos e a inspeção foi rápida. Os bárbaros relataram que tudo tinha sido roubado. A Anya comentou que os homens ursos eram conhecidos por não deixar nada para trás, mas o Richard discordou. E enquanto olhava para uma das barracas, algo chamou a atenção dele. Ele se abaixou perto de um recipiente que ainda tinha um líquido dentro e, sem pensar duas vezes, ele meteu o dedo e provou. A Annie explicou que era um tipo de licor de soja que os anões sabiam fazer e o Richard sorriu porque aquele molho seria perfeito para o restaurante que ele estava planejando. E a elfa só suspirou, achando tudo aquilo ridículo, e como já estava escuro, o Richard decidiu acampar ali mesmo, no acampamento dos anões mortos. E o Ruto estranhou, achando que tinham ido lá apenas para reconhecimento. E o Richard confirmou, mas disse que não tinha o direito de ir embora sem ver a cara do inimigo. E assim, eles acenderam uma fogueira, sentando perto do fogo, a Annie refletiu sobre o problema dos homens ursos e perguntou o que o Richard achava de tudo isso. E o Prota começou já explicando os motivos daquela guerra, que é o minério de ferro. Ele sabia que todas as facções queriam esses recursos. E claro, o Richard se considerava digno de pegar tudo pra ele. Ele disse que ficaria muito feliz de ter a Annie como parceira e garantiu seu poder militar aumentando em muito. E até os bárbaros confirmaram pronto pra briga. Além deles, o Richard tinha preparado uma baita artilharia, sem contar o apoio mágico da Modilha e dos ogros, né? E ele compensava a falta de números com qualidade pura. Mesmo assim, a elfa parecia cética e o Prota estava disposto a cooperar, mas na real ele só queria chegar mais perto dos anões. No fim, a Annie assinou o acordo de cooperação. E pouco depois, o Richard reuniu o seu exército, fez um discurso inflamado, comparando a si mesmo e seus soldados a uma espada afiada que sempre traz a vitória, e os bárbaros, meio bestas, gritaram em aprovação. E mais tarde, a cena mudou para as proximidades do castelo dos anões, e sob o manto da noite, o exército do Richard se aproximava silenciosamente. De repente, o Richard parou a tropa e ele sentiu que algo estava errado. Bolhas começaram a subir num lago perto e um momento depois, criaturas estranhas emergiram da água. Diante disso, o Prota achou que tinha caído numa armadilha e os bárbaros prepararam as armas na hora, só que os coelhos ignoraram completamente o Richard. Por algum motivo, eles foram direto para a fortaleza dos anões e o Richard não entendeu nada. O que os coelhos tinham a ver com isso? E a Annie sugeriu que eles podiam ter feito uma aliança com os homens urso. E claro, o Prota aceitou a teoria e a Ritter opinou que os homens ursos deviam estar usando os coelhos
coelhos como bucha de canhão. Acontece que o Richard era o único que não imaginava que existiam alianças assim. E pra descontar a frustração, ele simplesmente deu um cascudo na Modilha, tentando explicar pra Xamã que ela deveria ter se escondido melhor em vez de confiar no tamanho dela. Enquanto isso, os coelhos continuavam escalando as muralhas. E um minuto depois, eles subiram as muralhas no mais absoluto silêncio. Um guarda não, que tava pescando num cochilo, olhou para o lado meio sonolento e deu de cara com um coelho sorridente já com a adaga levantada. E o susto foi geral e o alarme tocou. O ataque noturno pegou os anões de surpresa, que correram para preparar as armas de cerco, e a briga ia ser feia. Ao receberem a ordem, os anões dispararam seus escorpiões, que são balistas gigantes, e as flechas pesadas voaram raspando na cabeça dos coelhos, mas mesmo sob ataque, os invasores não recuaram. Os outros grupos jogaram as escadas sobre o fosso, os anões abriram os portões e saíram para o confronto direto. E os coelhos não tinham medos e estavam prontos para pancadaria. Mas aí um estrondo ecoou e uma força desconhecida jogou o coelho pra tudo e quanto é lado. E o comandante deles olhou em volta sem entender bolhufas nenhuma. E era a artilharia do Richard, que tinha tomado a posição e disparado. E o líder dos coelhos apontou para os bárbaros e mandou atacar. O que ele não sabia é que eles tinham muito mais gente do Richard escondida nos arbustos. Nisso, o Richard comandou o ataque e partiu para o combate corpo a corpo. A Gunther vinha logo atrás, protegendo as costas do chefe. Nos flancos, os bárbaros avançavam numa linha larga. Os coelhos nem tinham chance de vitória, mas resistiram pela quantidade absurda quando de repente passos pesados fizeram o chão tremer. O Richard parou de lutar, procurando a origem do barulho, e uma sombra gigantesca cobriu o Prota, algo alto, forte e tava olhando bem diretamente para ele. E um rugido bestial estourou e um homem-urso enorme parou na frente do Prota, e o monstro armou o braço para bater, e no último segundo ele conseguiu reagir e bloquear. O Prota até sobreviveu, mas a força da pancada foi tão bruta que o arremessou para trás. E respirando pesado, o Richard reconheceu que o bicho era forte de verdade. O urso rugiu de novo e mais companheiros apareceram ao lado dele junto com os coelhos, que rapidamente voltaram para a briga. Os centauros responderam com uma chuva de flechas e a batalha entrou numa fase nova e sangrenta. E aproveitando a surpresa, outro esquadrão de coelhos saiu de dentro do rio e atacou o flanco do exército do Richard. E querendo ser útil, a Xamã Modilha começou a preparar a sua mágica. Depois de um encantamento longo, ela invocou uma bola de fogo e, brilhando forte, ela mirou no meio do exército inimigo. A magia explodiu e engoliu vários oponentes, mas essa não era a única surpresa que o Richard tinha na manga. Os ogros que tinham despertado magicamente também mostraram serviço. Lá da fortaleza, o patriarca dos anões, Laube, assistia tudo sem palavras. Ele achou que aquela ajuda inesperada era uma intervenção divina, e um dos anões pediu a permissão para descer e ajudar os aliados, mas o Laube negou. O patriarca achou mais importante proteger o seu próprio povo e deixar a glória da batalha para os outros. Enquanto isso, o exército inimigo tentava se reagrupar. Nisso, Richard decidiu que era hora de quebrar a moral deles, e usando o sistema, ele invocou um vórtice mágico. O redemoinho varreu o campo de batalha, sugando e cercando os inimigos. As linhas de defesa quebraram de novo e o Richard deu o sinal para um novo ataque. Ele mirou a sua espada direto no líder óbvio dos homens ursos, mas derrubar o grandão não ia ser fácil. O Richard atacou de novo, ativando um novo poder, e com um grito uma magia brilhante envolveu a espada dele. Vendo aquilo, o homem-urso paralisou. Um segundo depois, o Richard cortou o monstro ao meio e o sistema avisou na hora, uma chuva de experiência pro Prota. Nisso, até os ogros começaram a usar o seu potencial mágico pra valer. Com medo do sopro do fogo, os homens-ursos não viram a Gunther se aproximando, mas de repente, a arma escapou da mão dela. A Bárbara foi jogada no chão e levou um chute violento, rolando ladeira abaixo. Claro que isso não passou despercebido. Furioso, um bárbaro jogou um machado no homem-urso que, bom, repeliu o ataque com facilidade. Contudo, o urso não cantou vitória por muito tempo. Usando a invisibilidade dos ogros, o Richard chegou perto dele sem ser visto e segundos depois, o urso estava no chão e todos os personagens importantes correram para ver como que a Gunther estava. Por sorte, a Bárbara sobreviveu graças à sua técnica especial, e a Gunther não perdeu tempo e agradeceu o Richard pela batalha incrível, mas
mas não havia muito tempo para comemorar. Algo estranho começou a acontecer no meio do campo de batalha e uma névoa avermelhada, que tá não tá sabendo de falar não, doido? Bom, cobriu os corpos dos caídos e de repente eles voltaram à vida. Nem mesmo a Modilla entendeu direito o que estava acontecendo e era o feitiço Berserker. Isso significava que havia xamã do lado dos atacantes e geralmente apenas a tribo dos Minotauros usavam essa magia. E primeiro tem que explicar uma coisa pra vocês. Esses Minotauros aí viviam nos arredores do Império e além da força bruta, eles dependiam muito da magia, mas quase nunca conseguiam controlá-la e acabavam enlouquecendo. E essa loucura os tornava quase invencíveis e muito cruéis em batalhas, por isso eram chamados de cascos sangrentos. E voltando pra realidade, o exército inimigo atacava sob o efeito dessa magia com os olhos vermelhos e gritos incessantes. E o Richard hesitou por um instante, mas a Modilla o assegurou de que o xamã Minotauro não havia lançado o feitiço por completo. Isso tranquilizou o Richard e lhe deu uma brecha, e a Gunther, recuperada, liderou os bárbaros. E logo eles romperam as defesas dos Berserkers e começaram a dizimar o inimigo. O Richard deu uma ordem clara: não matem os caídos nem os que fugirem. E com a batalha terminada, o Richard decidiu visitar os anões, dirigiu-se o mais rápido possível às muralhas do castelo tecnológico, mas o patriarca Laubie gritou para que não ousassem se aproximar. E nisso, Richard se apresentou e a Annie teve que intervir, lembrando os anões de quem eles eram. E ao ouvir a voz dela, o Laubie suavizou o tom e abriu os portões para eles. E a Annie apresentou o Richard ao patriarca. E o Laubie assentiu e sugeriu que conversasse lá dentro, mas o Richard ficou irritado pelo anão não ter agradecido imediatamente pela vitória. Ele optou ignorar o resto, mesmo assim o Laubie teve que admitir que os anões não teriam resistido sozinhos. E ao ouvir isso, o Richard deu uma risadinha. O anão franziu a testa pensando que o humano estava zombando dele e o Richard rapidamente esclareceu que não era o caso e a Annie teve que acalmá-las. O Laubie comentou que o Richard tinha um espírito forte, mas o prota deixou claro que não se interessava por tais assuntos místicos. O anão coçou a barba perplexo com o fato daquele cavaleiro, como chamava o Richard, não cuidar do seu espírito. E o Richard quase riu do título de cavaleiro, pois ele não se via dessa forma não. E a Annie mudou de assunto para o perigo iminente e o Laubie suspirou e confirmou que os inimigos retornariam, mas sugeriu que descansassem primeiro. O Richard concordou e o patriarca ofereceu-lhes casas vazias para dormir, então a Annie se desculpou pela grosseria do líder anão. O Richard nem sequer se ofendeu, ele não era tão orgulhoso assim, mas disse a Annie que achava que o Laubie era um líder muito fraco. Claro que ouvindo isso, a elfa criticou o Richard por ver o mundo em termos de muito preto e branco, e ele não discutiu, ele simplesmente disse que diante de um inimigo não há outra opção senão lutar, e desejou-lhe uma boa noite. E a noite foi tensa para os anões, que temiam o retorno dos monstros, e enquanto isso, em seu quarto, o Richard foi conversar com a Ritter, e a centaura reclamava que o teto era muito baixo para ela quando de repente sentiram uma vibração. O Richard deu um pulo pensando que era um terremoto, mas não, eram trombetas de guerra. Os anões correram para as muralhas com as suas armas, mas ao chegarem lá, ficaram surpresos. O povo do Richard já estava pronto para a batalha. E aproveitando a situação, o Richard olhou para trás e chamou o patriarca em um tom meio zoado. E o Laubie não gostou muito da atitude, pois anões não eram covardes. Então o prota avisou, os Minotauros haviam aparecido. Mas os anões não estavam com medo, eles conheciam um truque. Os Minotauros eram prisioneiros da própria altura e teriam dificuldade em se mover ali. E dando um passo à frente, os anões decidiram receber o primeiro golpe. O Richard ficou olhando para eles irem embora, enquanto seus seguidores faziam piadas sobre a altura dos anões. E a noite avançou e, em um certo momento, começou a chover. Os anões se prepararam para a batalha, mas o clima era de puro pessimismo. Essas conversas desanimadas foram cortadas na hora, além de que um novo exército inimigo se aproximava rápido. E o Richard já estava ansioso para capturar alguns selvagens e vendê-los na arena depois. Claro que o prota sabia que fazer isso seria difícil, e alguns anões ouviram a parte dessa conversa e rapidinho a fama do Richard mudou de corajoso para maluco. Enquanto havia tempo,
Os anões torciam para que o Richard usasse a artilharia de fogo de novo, mas o Prota não garantiu nada, porque da outra vez o que funcionou foi o elemento surpresa. E a situação era complicada, já que os próprios anões estavam com pouca munição. Então os exércitos se chocaram e as primeiras fileiras de anões foram varridas num instante. As criaturas gigantes jogavam soldados para longe como se fossem brinquedos, e com poucas flechas sobrando para as balistas, os anões atiravam menos, mas com muito mais precisão. E os homens ursos, juntamente dos minotauros, nem perderam tempo com os soldados comuns e foram direto para as muralhas do castelo. Quando chegaram na distância certa, os anões dispararam as balistas. Eles puxaram as alavancas e as setas gigantes voaram. De forma concentrada, começaram a acertar os monstros e eles sofreram baixas, mas isso não os parou. E a dor só aumentava a raiva deles. Pouco a pouco, os anões perderam terreno e o Laube ficou apavorado, achando que era o fim. E vendo tudo isso, a Gunther achou que o Richard devia intervir. E foi aí que o Richard lembrou do seu esquadrão mágico. Acontece que a Modilli tinha tentado fugir no meio da confusão, mas foi pega. O Richard ficou indignado com a tentativa dela de escapar no momento tão crítico e quase chorando, a Modilli admitiu que tinha medo de monstro. Daí o Richard dá uma bronca nela, lembrando o quanto a magia dela era bem poderosa, e ouvindo a conversa, o Laube desejou que a Modilli usasse sua magia também. E o Richard aproveitou para avisar que cobraria a tentativa de fogo como uma dívida. E ele ordenou que a Modilli utilizasse a sua feitiço, mas o Laube ficou chocado. O Prota tinha pedido para ela usar a sede de sangue nos monstros. Claro que diante disso, a Xamã disse que o plano era doente, mas o Richard não quis ouvir e exigiu obediência. E sem escolha, a Modilli começou o ritual e momentos depois o raio de magia atingiu os monstros. E o plano do Richard era ousado, usar a magia para neutralizar o poder da outra. Enquanto isso, os monstros ficaram mais brutais do que nunca e os músculos deles inchavam, quase estourando de tanta loucura. Contudo, ainda assim, o Richard gritou para Modilli não parar e terminar o feitiço, e ela foi até o fim. Fluxos mágicos desceram do céu e atingiram as costas das criaturas, e agora, além da raiva, eles estavam dominados pela sede de sangue. Os anões ficaram aterrorizados com a nova aparência do inimigo. E nesse momento, um dos minotauros agarrou a própria cabeça e soltou um rugido ensurdecedor, e em pânico, os anões correram para todos os lados. A Modilli caiu no choro, culpando o Richard pelo descontrole, dizendo que todos iam morrer, mas o Prota viu a situação de outra maneira. Com aquela nova força, uma carga absurda foi colocada sobre o coração das bestas. E o Richard sabia que naquele estado os monstros eram invulneráveis por fora, mas por dentro o coração deles estavam literalmente explodindo por causa do aumento brutal da massa muscular. E o Richard só estava esperando esse limite chegar, e de repente, como o Prota havia previsto, um dos minotauros simplesmente desabou no chão e a Gunther prendeu a respiração. E ninguém imaginava que aquele plano maluco deu certo. E um minuto depois, os minotauros caíram mortos um atrás do outro, e vendo isso, o Laube exigiu saber o segredo da vitória. E o Richard só deu de ombros, dizendo que foi o limite do corpo, e na verdade, um feitiço sobrecarregou o outro, e foi isso que destruiu o minotauro. E o Laube começou a comemorar a vitória, entendendo mais ou menos o que tinha acontecido. Os minotauros foram derrotados basicamente pela própria força. O Richard pensava a mesma coisa enquanto observava os corpos. Pela primeira vez, o patriarca anão olhou para o Prota com respeito total, e o Richard deu uma risadinha e pediu para todos se acalmarem. Foi aí que a Modilli, que já estava se gabando por ter lançado o feitiço, abriu a boca, e o Prota se inclinou na direção dela e lembrou que ela só estava trabalhando pela tentativa de fuga. Daí ele continuou dando uma bronca nela cada vez mais dura, e ele não teve papa na língua não. Ele chamou a Modilli de covarde na cara dura, dizendo que ela queria fugir no momento de primeiro perigo, e para completar chamou ela de inútil, e se ela não conseguisse superar os seus próprios medos. Claro, o insulto foi pesado, mas a Modilli não teve coragem de dar um pio em resposta. E um pouco depois, o Richard desceu para ver os minotauros mortos, e ele lamentou que não tivesse sobrado nenhum vivo. Mas, pelo menos, aquela vitória garantiu uns dias de folga para ele e para os anões. Ele sabia muito bem que, cedo ou tarde, os monstros voltariam para se vingar, então ele focou as suas atenções nos virotes, aquelas flechas gigantes que os anões tinham feito.
Pegou uma na mão, analisou e teve certeza. Com aquele equipamento ele poderia derrotar qualquer um. Só que o Richard queria armar as suas tropas ainda melhor. E o Laube, o líder dos anões, ficou meio em dúvida, dizendo que eles faziam flechas fácil, mas não tinham balistas prontas. E foi aí que outro anão apareceu querendo mostrar algo para o Richard. Ele levou o Prota até uma torre de tiro e o teto era baixo demais para o humano, mas o Richard seguiu em frente. E o anão agarrou a ponta de um pano que cobria algo e puxou. E uma nova balista apareceu diante dos olhos do Richard. Ele olhou para a máquina, prendendo a respiração, e o anão ficou se gabando, dizendo que aquilo era um segredo racial e foi honesto sobre o alcance mortal da arma. E o Richard estava crente de que nada sobreviveria àquilo, mas o anão não estava feliz. A balista tinha um defeito sério na corda do arco, e por causa desse material imperfeito, a corda arrebentava com frequência. E o anão falou sobre usar um sanguessuga especial, mas nunca achou. E o Richard lembrou que essas criaturas realmente tinham uma elasticidade única, só que conseguir isso era muito difícil. E depois de pensar um pouco, o Richard mudou de assunto e começou a falar do ouro. O Laube já ficou desconfiado, achando que ele ia vender as tais sanguessugas, mas o Richard disse que não tinha intenção de vender nada. Nisso, ele abriu o sistema e comentou sobre as veias de dragão que os centauros usavam em seus arcos. Ele podia comprar aquilo pelo sistema, mas deixou claro que estava sem dinheiro nenhum. O Laube, ouvindo isso, percebeu a vantagem e disse que ouro não era um problema. O Richard, rapaz, ele abriu um sorriso e mandou trazerem todo o ouro o mais rápido possível. Então, a ordem foi dada e os anões correram para trabalhar, cochichando entre si sobre as reais intenções do senhor. Eles tinham dúvidas sobre a nobreza do Richard, mas ninguém queria recusar a ajuda dele. Afinal, ele era o mais forte da fortaleza e, na prática, o salvador deles também. Enquanto os anões preparavam as balistas, o Laube voltou a falar com o Richard. O patriarca estava com medo de que, se a batalha durasse muito, a corda não aguentasse. O Richard olhou para ele e perguntou se o medo dele era perder. O Laube disse que não era o medo dele, era da guerra em si, pois muitos amigos anões já tinham morrido. E o Prota então sugeriu uma tática inteligente: recuar e deixar a fortaleza para os selvagens brigarem pelo minério de ferro depois. Só que o Laube recusou na hora. Tremendo um pouco, o anão revelou: a fortaleza protegia muito mais do que só um minério de ferro. E o Richard obviamente ficou curioso, sem fazer ideia do que poderia ser. E o Laube falou que de algo dentro do lago, algo que os anões valorizavam mais que a própria vida, um segredo importantíssimo. E mais tarde, os anões fizeram uma reunião para decidir se contavam um segredo para os humanos, e teve muita discussão, com medo de que o Richard os abandonasse assim que soubesse. E de repente, um anão levantou e lembrou que o Richard foi quem repeliu 2 ataques dos selvagens. E aos poucos, outros concordavam, e um anão mais cético ainda tentou argumentar contra, mas o Laube tomou a palavra. Ele pediu bom senso, lembrando que os anões não davam conta das ameaças sozinho, e o Richard era a única esperança deles. E diante disso, a cena mudou para o lago. Os ogros que o Richard tinha escravizados estavam lá, fazendo algo bem estranho. Eles grunhiam, faziam um gesto e tocavam grama na terra, que pareciam ficar mais saudáveis. Só que o Richard não ficou nem um pouco impressionado com esse showzinho, e a Anne e a Modilha defenderam os ogros, garantindo que aquelas habilidades eram muito úteis. O Richard deu o recado para a Xamã que era bom ela treinar os ogros direito, pela própria saúde dela. E pouco depois, um grupo de anões veio buscar o Prota, colocaram um capacete de respiração nele e o levaram para uma caverna inundada. E ninguém sabia quanto tempo nadaram atrás dos anões, quando de repente mãos gigantescas acorrentadas apareceram na frente deles. O Richard foi levantando o olhar até dar de cara com um titã lendário, e ele finalmente entendeu qual era o grande segredo que os anões guardavam. Eles nadaram até o gigante e, ao tocarem no corpo dele, os olhos do titã se iluminaram e o Richard ficou chocado, percebendo que a criatura sentia a presença deles. E meia hora depois, já na superfície do lago, os anões admitiram que não esperavam aquela reação. O anão explicou que aquele titã era o ancestral de todos os anões, e o Richard quase riu, achando impossível. Para provar, o anão mergulhou as mãos novamente na água e lá no fundo o titã abriu os olhos e a superfície brilhou. E a história basicamente é o seguinte: os titãs eram seres mágicos, antigos e poderosos, mas acabaram extintos. E o Richard perguntou por que eles não levavam ele embora dali. E o anão explicou que o titã estava preso a um núcleo de ferro e sem isso ele morreria. E a mineração na área estava
estava fazendo a luz dos olhos dele enfraquecer. E diante disso, tudo começou a fazer sentido na cabeça do Richard. O anão contou que o Titã ficava ativo e no auge do poder durante a lua cheia. E os anões acreditavam que a lua alimentava a criatura com energia e, segundo os livros antigos, eles queriam herdar esse poder. Só que até agora eles nunca tinham conseguido, e como a próxima lua cheia estava chegando, eles planejavam tentar de novo. E o Richard sorriu, entendendo o plano. Os anões contaram tudo porque tinham medo de que o poder do Titã se perdesse, e se eles falhassem, eles ofereceram transferir esse poder pro Richard. Mas o Prota não se animou muito com a ideia não. Ele não queria arriscar a própria pele, nem a dos seus homens, então torceu para que os anões conseguissem resolver tudo sozinhos. De qualquer forma, era hora de voltar. Aí claro, antes de saírem, os anões pediram um segredo absoluto, principalmente para não contar para Annie, e o Richard prometeu ficar mudo como um peixe. Uma hora depois, ele voltou para os seus bárbaros, mentiu dizendo que tinha caído no lago sem querer, e a Gunther entregou uma toalha e avisou que o resto do pessoal tinha ido com a Annie ver o treino dos ogros. O Prota concordou com a cabeça, torcendo em segredo para os planos dos anões darem certo, mas a paz durou pouco. O som dos cascos da Ritter ecoou no local e a Centauro chegou avisando que tinha problemas sérios. O exército inimigo estava voltando para a fortaleza e dessa vez eram muito mais numerosos. O Richard suspirou, o momento não podia ser pior, mas no fundo ele ficou feliz porque a batalha era inevitável. E a hora da briga estava chegando, as trombetas soaram das muralhas e os anões, com o espírito renovado, batiam nos escudos pedindo a bênção de seu deus. Longe dali, o comandante do novo exército de selvagens observava tudo. Ele achou que resistir era inútil e ordenou que a fortaleza fosse destruída antes do pôr do sol. E o sinal de ataque havia sido dado. Enquanto isso, Laobi estava triste porque a tentativa de obter o poder do Titã havia falhado de novo e o Richard teve que dar um choque de realidade nele, lembrando que os anões precisavam do seu líder agora. E o exército de selvagens começou a marchar rápido. Os anões fecharam a parede de escudos, se preparando para o impacto, enquanto o rugido dos inimigos chegava cada vez mais perto. Mas os defensores viram a oportunidade nisso. Deixando o inimigo chegar na distância ideal, o Richard deu a ordem. As balistas dispararam com força total. As flechas dos centauros assobiaram no ar e o exército inimigo sofreu baixas antes mesmo de chegar perto. Logo depois, a pancadaria corpo a corpo começou de vez. Lá das muralhas, a Modilli lançou a sua mágica no meio das nuvens. Bolas de fogos começaram a chover no campo de batalha. E nisso, o caos reinou e, aproveitando a confusão, o Richard partiu para cima com seus homens e o alvo dele eram selvagens maiores. E com um golpe certeiro, ele acertou o braço de um homem-urso e o governante dos selvagens viu a cena e correu para vingar o irmão. E com um único movimento do seu malho gigante, ele arremessou o Richard para longe e a Gunther viu a cena. Preocupada, por sorte, o Richard sobreviveu. Mesmo diferindo de leve, ele teve que admitir. O rei dos homens-ursos era muito habilidoso e o monstro girou a arma e disse que ia tirar a vida do aristocrata. E a arrogância dele deixou o Richard furioso e o Prota avançou, derrubando quem aparecesse na frente. O massacre continuou há um tempo até que a poeira baixou, revelando um cenário terrível. A Gunther tentou avisar o Richard que as forças bárbaras estavam enfraquecendo e, ouvindo isso, o Prota checou o sistema apressado e pela primeira vez ele viu que tinha sofrido perdas graves. E o pior, os selvagens não ligavam para as próprias mortes e continuavam empurrando a linha de frente. E o Richard decidiu recuar para os castelos dos anões. Protegido pelas flechas dos centauros, os aliados recuaram. Então o tempo virou e uma chuva pesada começou a cair. Os anões mal conseguiam ficar de pé e os ferimentos eram graves e muitos não respondiam aos tratamentos. O Richard ficou possesso ao ver o Laobi perdendo tempo, chorando pelos mortos. E ele foi até lá, agarrou o patriarca pela barba e exigiu que ele agisse como um líder. O Laobi enxugou as lágrimas e concordou. Mesmo assim, o próprio Prota sentiu um aperto no peito e vendo as fileiras dos anões diminuírem. De repente, Annie apareceu querendo saber da situação e, meio grosseiro, o Richard foi direto ao ponto. O ataque final à cidade tinha começado. Annie ouvia claramente o som das espadas se chocando, interrompido de vez em quando pela pancada brutal do ariete contra o portão. O Richard mandou os ogros ajudarem os anões a segurar as pontas e, usando a magia, eles transformaram temporariamente o portão de madeira em pedra. Mas
Mas os invasores não ficaram parados esperando. Eles colocaram estacas e começaram a subir as muralhas. E assim, os anões foram pegos de surpresas mais uma vez. O que era uma luta equilibrada virou um massacre. A Modilli correu até o Richard para avisar que a situação tava feia, e o Prota não esperava que a coisa desandasse tão rápido e começou a dar bronca na Xamã por não utilizar magia para parar os inimigos. Suspirando, a Modilli jogou a culpa na chuva, que tava anulando a magia de fogo dela. E nesse meio tempo, o portão da fortaleza não aguentou e cedeu. Lanças e machados começaram a entrar pelo buraco, seguido pelos selvagens. O Richard correu para o ponto de invasão e um segundo depois, o Laube chegou junto com não mais que 100 anões sobrando. O Prota parou por um instante pensando em como ele iria virar aquele jogo. E a conta era bem simples. Cada um teria que matar pelo menos 100 selvagens. Mas primeiro o Richard decidiu causar o caos. Ele liderou a carga contra os invasores. A Gunther foi atrás dele sem avisar e o Richard dava o exemplo cortando sem piedade com a espada. Quem cruzava o caminho dele encontrava a morte. E o Rei Urso viu o Prota de novo e mandou todo mundo focar nele. Uma nova de ondas selvagens começou. O Richard ficou tenso, mas parecia que estava esperando exatamente por isso. E no momento seguinte, ele lançou um feitiço. A magia carregou a espada dele e ele cravou com força no chão. A Gunther sorriu, vendo os selvagens sendo eletrocutados e fritados até ficarem dourados. Foi um momento de triunfo pro Richard, uma demonstração de puro poder, mas ainda tinha um problema. Por mais que os anões lutassem bravamente, eles estavam recuando. A Gunther avisou o Richard sobre isso. O Prota olhou para trás, chocado, e tomou uma decisão drástica. Ele exigiu que a Modilli usasse a magia de sede de sangue nos anões, e a Xamã obedeceu na hora, e pressionada por Richard, ela lançou o feitiço muito rápido. Raios mágicos atingiram os corpos dos anões, e em seguida, o Richard mandou os ogros entrar em ação para dar suporte. E foi bem na hora que uma nova onda de selvagens caiu matando em cima dos defensores. Mas aí aconteceu o inesperado. Um selvagem golpeou um anão na cabeça e a espada dele quebrou na testa. Turbinados pela sede de sangue, os anões contrataram com uma fúria. Martelos e machados voavam para todos os lados. Os selvagens não esperavam aquela resistência absurda. E em poucos minutos, o equilíbrio da batalha mudou completamente. E vendo isso, o Rei Urso chamou reforços para parar os avanços dos anões. Mas o Richard foi mais rápido e ordenou que os ogros cortassem o caminho do inimigo. E um dos ogros bateu a palma da mão no chão com toda a sua força, e raízes gigantescas brotaram das profundezas, criando uma barreira densa que travou os selvagens. Passar por aquelas raízes era quase impossível. O Rei Urso xingou, reconhecendo a esperteza do Richard, e o Prota sorriu satisfeito. Ele tinha conseguido abrir o caminho no meio do exército inimigo. Então ele pulou nas costas de outro ogro e ordenou que ele utilizasse a invisibilidade. O ogro obedeceu e se moveu silenciosamente por entre as raízes. Graças a isso, o Richard conseguiu chegar pertinho do Rei Urso sem ser notado, e num momento decisivo, o Prota chamou a atenção dele e antes que o monstro pudesse reagir, o Richard foi lá e o atravessou com a espada. E o Rei Urso, coitado, só teve tempo de gritar de dor e o Richard se despediu dele com deboche. Na frente de todo mundo, o líder cambaleou e desabou morto. E com a morte do rei, a moral do exército selvagem foi pro ralo, a notícia se espalhou e eles começaram a fugir desesperados. E óbvio, as tropas do Richard foi atrás e agora os selvagens eram abatidos sem piedade. E o Richard apenas resmungou decepcionado, admitindo que o espírito de luta deles era muito fraco. A enorme horda batia em retirada, correndo para longe da fortaleza dos anões, e o dia acabou e a noite caiu. Mesmo custando muito sangue, os anões e os humanos conseguiram uma vitória decisiva, e o Richard foi o único que viu vantagem nisso todo. Graças à experiência ganha na batalha, ele conseguiu melhorar bastante o nível das suas tropas, mas ele teve que pausar a distribuição de pontos quando o Laube chegou. E o Richard notou que o anão estava vestindo de um jeito um tanto estranho, nada natural. E os anões explicaram rápido, era lua cheia e a hora certa tinha
tinha chegado. Por sorte, o Richard lembrou do que eles tinham falado antes, e mesmo com as perdas recentes, os anões não iam deixar essa chance passar. E Laobe torcia para a sorte estar com ele naquela noite, e ele estava obcecado em dominar o poder do Titã. E a noite avançou e a lua cheia saiu de trás das nuvens. Junto com os anões, o Prota foi para o lago. Antes de qualquer coisa, eles decidiram treinar a água, e os magos começaram o trabalho. A magia criou um redemoinho e a água baixou aos poucos, revelando o Titã no fundo. E claro, o Richard ficou impressionado com a visão e chegou a hora da cerimônia. Laobe mandou os seus candidatos começarem. Um por um, os anões se reuniram na beira onde estava a água. E assim, agitando uns pequenos galhos, eles começaram o ritual e a Modilha explicou rápido para o Richard que aquele era um ritual de boa sorte. Ele achava meio inútil, né? Mas sabia que as gerações antigas acreditavam nessas coisas. E ao mesmo tempo, a Modilha disse que a dança podia transmitir conhecimentos importantes. Claro que o Prota ouviu tudo isso sem muita empolgação e de repente uma trombeta soou. Um círculo de fogo apareceu no chão. Logo depois, o primeiro anão entrou no círculo e ele se ajoelhou pronto para usar o próprio sangue como vínculo. E para o interesse do Richard, a Modilha comentou que esse método podia funcionar. E mais, se falhasse, o coitado podia até explodir. E o Richard sentiu um calafrio e agradeceu por não ser um dos candidatos, mas o tempo passava e o Titã não reagia. E assim, o primeiro candidato saiu e outro entrou no lugar. Nisso, eles fizeram tudo igualzinho. Depois veio outro anão e mais outro entrando no círculo de fogo. E o Laobe já tava ficando triste porque todos falharam. E um nobre anão até rezou para o Titã abençoar os seus descendentes, mas não adiantou nada. Nisso, a decepção tomou conta dos anões. No fim, eles deixaram o Prota tentar a sorte. E o Richard ficou meio em dúvida, afinal, ele não era um anão, né? Mas depois de insistir um pouco, ele topou o experimento e entrando no círculo de fogo, o Richard tentou imitar os movimentos dos anões e de repente houve uma reação. Os olhos do Titã brilharam e o gigante se mexeu. Rachaduras brilhantes apareceram no corpo dele e o brilho e a estrutura do Titã começou a desmoronar. Claro, o Richard se assustou achando que o Titã ia explodir e tal, e os anãos travaram atordoados, mas em vez de explosão, algo saiu daquele brilho intenso. Enquanto o Titã se desfazia, de um dos olhos dele surgiu um animalzinho. Uma criatura estranha começou a chiar, parecendo não entender nem onde estava, nem o porquê. O Richard também não entendia o que aquele bicho tinha a ver com o Titã, já os anões reconheceram ele na hora. Aquela criatura barulhenta era o antepassado deles. Enquanto o Richard observava, a Modilha já estava pensando em como seria gostoso aquele bebê se ela devorasse. O animalzinho começou a correr rápido pelo corpo do Titã e os anões ficaram histéricos, preocupados com a segurança dele. E o Richard só admirava a agilidade do bichinho. Usando as garras, o animal desceu muito rápido e de repente o corpo do Titã deu um solavanco e impulsionou o bicho. Por acidente, ou de propósito, ele pulou na mão de um dos ogros. A carinha fofa olhou direto nos olhos do ogro, mas do nada ele foi agarrado com firmeza por outra pessoa e era ninguém menos que o Richard, que já começou a examinar o bicho com cuidado. Os anões até correram até ele, exigindo que devolvesse o bebê, e nesse mesmo instante, o animal começou a soltar descargas elétricas. E o Prota percebeu na hora que a coisa ia ficar feia e ele foi rápido. Ele jogou o animalzinho nas mãos dos anões, que já estavam encantados com ele, e imediatamente depois houve uma explosão. E o resultado? Bom, os anões ficaram com cara de quem tinha sido eletrocutado e estavam exaustos. Nisso, o Richard deu uma risadinha e explicou que a criatura tinha absorvido parte da magia do Titã. De repente, um anão apontou para o gigante e na frente de todo mundo, o corpo do Titã começou a desmoronar literalmente. Os anões suspiraram tristes, entendendo que a missão do Titã estava cumprida e ele tinha saído da Terra depois de séculos, voltava para ela. E vendo o gigante destruído, o animalzinho soltou um guicho meio longo, meio que, sei lá, despedindo. E sem pensar duas vezes, o Richard decidiu chamar o bicho de tio, por causa do barulho que ele fez. E a noite passou e um novo dia começou, várias carroças carregadas se moviam pelas terras dos selvagens, e sentado na frente do Prota, a Anne não entendia a pressa dele para chegar na fortaleza. Porém, o Prota só garantiu que a elfa receberia a parte dela, e a Anne logo percebeu que tinha rolado alguma coisa entre ele e os anões, mas o Richard tentou desconversar. Foi aí que o animalzinho apareceu atrás dele e a Anne
Annie travou por um segundo, mas logo abriu um sorriso, curioso vendo o fofo do tio, e sem esconder o jogo, o Richard contou que os anões queriam ficar com o bichinho no início. E enquanto ele falava, do nada, ele pegou e abriu uma garrafa de leite. E acontece que, sem o Richard por perto, o tio se recusava a comer. E assim, a viagem seguiu, e uns 2 dias depois, chegaram ao destino. O Richard pagou o que devia a Annie e se despediu dela por um tempo. E sem esperar muito, o prota decidiu ir encontrar um nobre importante, que no caso era o Sauron. E eles trocaram umas piadas e descobriu-se que o Sauron estava procurando e queria ter um encontro com o Richard. Não aquele tipo de encontro, é o encontro normal, tá? Relaxa. E isso obviamente foi uma surpresa e o Lorde explicou rápido que precisava ter uma conversa séria. E mais, o Sauron se gabou de ter trazido uma iguaria especial para a ocasião. E o prota obviamente achou legal a atitude até ver a comida. Quando a tal iguaria exótica foi mostrada, o Richard quase vomitou de nojo, mas tentou disfarçar. E durante o papo furado, o tio pulou de algum canto direto para as mãos do prota e o Richard, claro, sempre gostava da companhia do bicho. Nisso, o tio entregou uma noz para o prota e o Richard quebrou a casca com facilidade e num movimento rápido, ele jogou a semente na própria boca, o que deixou o tio confuso, porque ele estava esperando, né, ganhar o petisco, não que o dono comesse. E o Sauron comentou sobre o animal, dizendo que sentia vibrações mágicas fortes vindo nele. E o Richard só explicou que era um descendente dos titãs. E após isso, o Richard encheu o tio de nozes e mandou ele chamar o cozinheiro e o bicho engoliu tudo num instante e saiu correndo pra cozinha. E pouco depois, a iguaria do Sauron estava fritando no óleo e enquanto comiam, o Richard agradeceu a ajuda do Sauron que ele tinha dado no passado e o Lorde só sorriu. Ele estava disposto a contar o motivo da ajuda e o Richard já esperava um daqueles discursos políticos e chatos e foi exatamente isso que aconteceu. O Sauron começou basicamente a falar da situação do Império. Ele explicou que 2 facções mandavam em tudo e o Richard lembrava vagamente disso. As duas usavam a religião de formas diferentes. Uma seguia poderes superiores e a outra adorava os elementos. Os seguidores dos poderes superiores tinham muita influência, mas como o Império era gigante e cheio de desastres naturais, os adoradores dos elementos também eram muito fortes em várias regiões. E ouvindo isso, o Richard concluiu que o Lorde devia ter se juntado a uma das facções e o Sauron riu e disse que, como mago, ele não acreditava em deuses. E outra, ele explicou que magos precisavam questionar crenças e focar na mente e no conhecimento científico. Enquanto isso, o Richard achou melhor ficar quieto e depois de uma pausa, o prota decidiu ser sincero e disse que ele mesmo nunca acreditou em nada. E o Sauron respondeu na hora: exatamente por isso que eu gosto de você. E ouvindo isso, o Richard não entendeu nada, porque começou a parecer que o Sauron queria arrastar o Richard para uma terceira facção, e o Lorde não negou. E ouvindo isso, o Richard já fez uma cara de desgosto na hora, e ele se recusou totalmente a se juntar a um grupo que seria inimigo de 2 facções dominantes ao mesmo tempo. Só que o Sauron não insistiu, pelo contrário, ele sugeriu que se estourasse uma guerra, o Richard deveria escolher o lado da igreja, que no caso eram os poderes superiores. E o prota ficou um pouco mais calmo, mas sem entender a lógica por trás daquilo. E então o Sauron começou a mostrar 3 tipos de moeda do Império, e enquanto organizava tudo, ele explicou as complicações do câmbio e do nada mudou de assunto para anatomia, dizendo que todo mundo tem o mesmo número de dedos. Parecia um tipo de enigma que o Richard tentava decifrar e o Lorde falou de uma deusa elemental com muitas asas e concluiu que a Igreja dos Elementos tinha muito mais seguidores que qualquer outra facção. Nisso, o Richard pegou uma das moedas da mesa e sacou a jogada. Com a intervenção dele, ele poderia desequilibrar essa balança de poder. E depois de muita conversa e comida, a reunião dos 2 nobres havia acabado e o Richard desconfiava que o Sauron não tinha aparecido só pra bater papo. Ele achava que o Lorde estava sondando o terreno e o Sauron admitiu. Ele tinha ido lá para checar os boatos sobre o Richard. E claro, a visita dele era um privilégio. E o Richard levando a brincadeira e já montando no cavalo, o Sauron reclamou sobre da saúde e dos efeitos colaterais dos remédios que tomava para viver em paz. É assim, simplesmente do nada, depois de declarar isso, ele foi embora, deixando o Richard com escolhas difíceis para fazer. E depois de tudo isso, a história seguiu. Aproveitando a calmaria, o Richard descansou, mas a folga acabou quando a Annie voltou para a fortaleza e a elfa ficou de queixo caído. Ela olhou para a fortaleza na montanha, agora construída e imponente, e não acreditou que aquele lugar miserável tinha mudado tanto. E o sucesso
sucesso era, em grande parte, mérito dos ogros que tinham liberado seu potencial mágico. E a Anne viu os anões que o Richard decidiu proteger e questionou o acordo. E o Prota desconversou, mentindo que o trato foi feito depois de que ele foi embora. E a Elfa já começou a ficar irritada com a arrogância do Richard e um monte de servos em volta dele. E o Prota hesitou sem saber o que dizer. No fim, ele fingiu compaixão pelos perdedores, quase chorou falando da situação terrível dos anões e tentou jogar a culpa tudo na coitada da Modilha. Claro, a Shyamala não esperava essa trairagem, né? E a Anne suspirou e foi direto aos negócios. Ela chamou alguém e apresentou como a naturalista de Backland. Mostrando suas orelhas de gato, a naturalista cumprimentou o Prota e o Richard achou o visual dela bem interessante. E a Anne disse que ela era de um clã nobre com bom gosto para a arte e a naturalista fez uma reverência e pediu para ser chamada de Tang, que era um apelido do clã. E o Richard segurou o riso, duvidando que aquela tigresa conseguisse caçar alguma coisa. E a Backland ficou calada, visivelmente confusa. E assim passaram-se algumas horas, a Gunther saiu com seu grupo para recrutar selvagens e o Richard só pediu para o Bárbaro não exagerar e ir muito longe. E depois que eles saíram, o Richard puxou papo com a Anne sobre comprar livros e do nada ele estava interessado em práticas espirituais. Só que a conversa foi interrompida por um anão que apareceu atrás deles e ele parecia exausto e chorava de emoção. Isso porque a forja estava pronta, o que significava que a partir de agora o Richard podia forjar as suas próprias armas. E é isso, muchachos, terminamos hoje por aqui. Se você quer a continuação dessa obra, só comenta e forja, que aí não vai ver o que vai acontecer. Aí outra, muchachos, eu não sei se vocês perceberam, se vocês chegaram até aqui, eu habilitei a função de membro. Se for possível, por favor, e aí ajuda o canal, apoia que nós está precisando bastante. Eu tô pensando em voltar firme e forte com várias histórias diferentes aí, mas eu preciso da ajuda de vocês, né? Porque senão eu vou morrer de fome. De qualquer forma, já enrolei bastante, vai pro próximo vídeo que o outro tá tão bom quanto esse.